Boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui novamente. Só para mim ter uma ideia, quantos estavam aqui ontem à noite? A maioria. Que bom, que bom, que bom que você retornou. Que bom que o Senhor ainda está falando com você. Então, o que eu vou compartilhar nessa próxima sessão, nesse período da primeira mensagem da tarde, ele vai ser uma continuidade daquilo que nós estamos construindo. Então, falamos ontem sobre dependência, sobre a oração, uma ação de dependência de Deus. Falamos a importância da oração na nossa vida, de que é uma vida de oração, o que difere entre fazer orações e ter uma vida de oração. Nós vimos ontem a respeito desse ponto. E nessa tarde, eu quero começar a tarde falando sobre cultura de oração. O que significa construir uma cultura? Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos começar a partir desse texto. E antes de eu ler o texto, eu quero fazer algumas considerações. A primeira delas é que a lei da oração, nós oramos aquilo que nós acreditamos. Amém? Então, quando nós estamos orando, nós estamos expressando aquilo que o nosso coração crê. Ou seja, quando nós oramos, temos a possibilidade de saber quais são as nossas crenças. Ou seja, o que o meu coração acredita. Se você conversar com uma pessoa, ou se você orar junto com uma pessoa, você escutando a oração de outra pessoa, você terá uma ideia de qual é a verdadeira crença daquela pessoa. A crença no sentido do que ela acredita a respeito de Deus, a respeito dos homens, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus, a respeito da vida cristã, a respeito da obra da cruz, e todas as doutrinas cristãs estão inseridas através das orações dos santos. Então, basicamente, se você quer saber o que uma pessoa acredita, peça para ela orar para você, para ela orar por você. Você vai conseguir ter uma base do que ela acredita. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a igreja canta o que ela acredita. Na oração é a mesma coisa. A igreja ora o que ela acredita. Então, se é uma igreja saudável, teologicamente, biblicamente, com certeza a oração dos seus membros dessa comunidade também será uma oração saudável. Por quê? Porque vai estar ligado diretamente ao que a pessoa crê. Então, Martinho Lutero diz algo muito interessante, que teologia se faz de joelhos dobrados. Teologia se faz estudando, teologia é essencial para a vida de um cristão, não somente para pastores e líderes. Uma igreja que é teologicamente saudável, ela é uma igreja que precisa entender que o seu lugar na oração ele é fundamental, porque senão a sua teologia se tornará somente uma teoria. E temos que tomar cuidado, porque conhecemos muito de teologia, mas conhecemos pouco do caráter de Deus. Conhecemos muito sobre Deus, mas experimentamos pouco sobre Deus. E aqui está um ponto bastante conflitante. Você pode ter diversas informações sobre Deus, você pode conhecer todo tipo de doutrina a respeito de Deus, mas se você não tiver uma vida com Deus, essa doutrina e esse ensino, ele se tornará inútil para você. Porque você terá muita informação, mas você não terá muita conexão com o Deus da teologia. Todos estão comigo? Amém? Então, o que nós vamos falar hoje é sobre cultura. E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidá-lo e cultivá-lo. Ou seja, Deus colocou o homem no jardim com um propósito. Deus criou o jardim e colocou no Éden. O Éden, a palavra Éden significa lugar de delícias, ou seja, lugar de satisfação. O Éden também pode ser considerado lugar de alegria. Então Deus colocou o homem no lugar de delícias, no lugar de alegria, no lugar de plena conexão consigo mesmo. Ou seja,
Deus colocou Adão e Eva com o propósito de cultivar aquele local. Então, a palavra cultivar ou cultuare vem do latim, que significa ação de cultivar uma planta, ou seja, um ato de cultivar uma pequena planta. Então Adão tinha a responsabilidade de cultivar aquele jardim a qual Deus havia colocado. E cultivar também pode ser colocado naquilo que nós chamamos de cultivar a mente, cultivar o entendimento, cultivar o conhecimento, cultivar aquilo que nós temos como trabalho. Eu vou cultivar a minha carreira, eu vou cultivar o meu casamento, eu vou cultivar a minha família. Tudo isso vem dessa palavra cultivo, ou seja, do lugar onde você cria cultura. Criar cultura não está ligadamente à cultura pop. Criar cultura está ligado a você ter uma ação em detrimento àquilo que foi criado. Ou seja, Deus nos colocou no mundo para sermos criadores de cultura. E o que isso tem a ver com oração? Uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que as normas de comportamentos, saberes, hábitos, crenças, nos diferenciam de grupos distintos. Ou seja, se nós aqui temos a mesma fé em Cristo, a nossa vida, o nosso cultivo, ele precisa ser o mesmo, diferente das pessoas que não conhecem a Deus. Por isso que a gente fala, aqueles irmãos estão vivendo na carne, ou aqueles irmãos estão vivendo no espírito. O que esses homens estão fazendo? Eles estão vivendo uma cultura diferente. Ou seja, eles estão cultivando uma cultura diferente da nossa, que acredita em Deus como Senhor e soberano. A vida de oração, ela também precisa entrar nesse âmbito de cultivo. Ou seja, quando nós falamos de cultivar uma vida de oração, nós precisamos entender que essa vida de oração, ela começa como uma pequena semente. Você não começa cultivando uma árvore gigante. Você começa cultivando uma semente, uma pequena planta. Então, você pode estar aí sentado e pensando, como que eu vou cultivar a minha vida de oração? Eu estou tão longe do Senhor, eu tenho dificuldade em me conectar com o Senhor, eu tenho dificuldade em ter uma vida prática de oração. Então, a partir dessa sessão, eu quero convidar você a criar uma cultura. Ou seja, se você tem dificuldades em orar, eu quero que você pegue essa semente dessa tarde, coloque dentro do seu coração, adicione à sua vida cotidiana e comece a cultivá-la. Porque se você não cultivar uma vida, você nunca terá essa vida. Essa vida não virá por revelação. Você não vai sonhar com uma vida de oração e a partir daquele momento você vai ter uma vida de oração sólida. Isso não acontece assim. Você não vai ter uma vida de oração com alguém impondo as mãos sobre você. Não funciona assim. Você não terá uma vida de oração pedindo somente para o pastor orar por você. Isso não vai acontecer. Você não terá uma vida de oração a partir somente de uma experiência sobrenatural com o Senhor. Isso pode ajudar, mas isso não será suficiente para você ter uma cultura e uma vida de oração. Você precisa o quê? Cultivar. Então, se você está nessa conferência, o que eu quero que você pense é, como que oração precisa ser cultivada? Como que oração precisa ser cultivada na nossa vida? Uma das coisas principais é ter metas atingíveis. E o que é ter metas atingíveis? É você olhar para a sua vida e perceber que ela é uma vida que precisa de oração. Todos nós sabemos que todos nós precisamos de oração, independente de qual seja o estágio da nossa vida. Todos nós temos essa necessidade. Mas como que nós vamos fazer isso? Eu vou começar dando uma dica prática para você. Construa metas atingíveis. E o que é metas atingíveis? Se você olha para a sua vida e percebe, eu não sou aquele crente que ora na madrugada. Eu não sou aquele crente que ora na madrugada. Não sei se você já ouviu essa fala. Vamos orar de madrugada porque a fila é menor. Quantos já escutaram isso? Amém? Não é menor não. Não é. Tem um monte de gente orando na madrugada, mas a fila não é menor. Não existe esse negócio de fila menor.
Existem pessoas que pelo desejo de conhecer a Deus, escolhem a madrugada. Esses eu concordo. Agora, escolher a madrugada porque a fila é menor? Não. Não existe corrida. Não existe uma corrida para chegar a Deus. Existem pessoas que decidiram construir uma vida e estão se dispondo a fazer isso. E essa conferência é para chamar você à responsabilidade de construir uma vida de oração. Amém? Todos estão comigo? Oração é a continuidade de uma conversa com Deus que começou na sua palavra. Como é, pastor, para ter uma oração saudável, uma oração bíblica? As suas orações precisam surgir da Bíblia. Orações que surgem da Bíblia são orações teorreferentes, ou seja, aonde Deus é a referência. Teorreferente é aonde as suas orações têm como centro Deus, não tem como centro você e nem eu. O que é uma oração teorreferente? Um exemplo, o que não é uma oração teorreferente? Senhor, eu estou aqui porque eu mereço aquilo que você me dá, eu sou um servo fiel, eu sou um homem que dou dízimo, eu sou uma mulher que faço isso na igreja, eu sou um homem que produzo isso, estou 30 anos na igreja, eu sou isso ou aquilo. Isso não é uma oração teorreferente. Você se colocou no centro. Isso não é uma oração teorreferente. Uma oração teorreferente é: Senhor, o Senhor é o Deus da glória. O Senhor é o centro do universo. Mediante essa confissão de fé, eu me submeto ao Senhor. Por isso, faça aquilo que está na sua vontade e no seu coração. Isso é uma oração teorreferente. E por isso nós precisamos cultivar esse tipo de oração. Porque senão, gente, a nossa oração, ela será uma oração centrada no homem. Não é a oração extraída da Bíblia. Não é a oração extraída em textos bíblicos. É a oração saída do nosso coração caído. E aqui nós temos um problema. Corações caídos fazem orações caídas. Somos limitados, sim. Mas se nós não mudarmos a nossa cultura, a nossa visão daquilo que Deus é, as nossas orações não serão transformadas. Logo, teremos poucas respostas de Deus. Todos estão comigo? Amém, gente? Oração bíblica é uma oração que sai das Escrituras. É óbvio, pastor? Sim. Exemplos disso. Só para você ter uma ideia de como a Bíblia está recheada desses exemplos. E quando a Bíblia está recheada desses exemplos, eu e você somos inspirados a fazer a mesma coisa. Olha o que diz Pedro, usa o Salmo 110 e o Salmo 16 em seu discurso no dia de Pentecostes, no livro de Atos capítulo 2, versículo 25 a 28. Ou seja, Pedro vai usar palavras, textos do Antigo Testamento para fundamentar as suas orações. Por exemplo, existe um texto que nós lá na casa de oração oramos muito, quase que todos os dias, está no livro de Efésios capítulo 1, versículo 16 ao versículo 19, que diz o seguinte: Pai, eu oro por o espírito de revelação e sabedoria, do pleno conhecimento que há em Cristo Jesus. Esse versículo é a oração que Paulo fez para os Efésios. Paulo está dizendo: eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria e revelação de quem Jesus Cristo é. Isto é uma oração bíblica. Isto é um fundamento para construir uma cultura de oração. Outra coisa importante, vários irmãos estão aqui, vocês viram no começo, que estão liderando vários movimentos de oração dentro da igreja. Vários grupos de oração. O que essas pessoas fazem? Elas têm uma cultura de oração. Ao longo dos anos, elas estão perseverando, porque elas estão cultivando essa vida. E como que você vai colher um fruto se você nunca cultiva? Aqui temos um problema, e sério, por sinal. Queremos colher muitos frutos de Deus, mas não temos uma vida que constrói essa vida com Deus.
Aí você chega para um pastor: pastor, por que eu não consigo entender a vontade de Deus? Por que eu não consigo discernir aquilo que está certo e está errado? Se eu fosse o seu pastor, e ainda bem que eu não sou o seu pastor, eu diria: o que você tem entendido no lugar da oração? Essa seria a minha primeira pergunta que eu faria para você. Quando a pessoa chega para mim no gabinete para conversar comigo, pedir aconselhamento, pastor, eu tenho umas dificuldades, eu estou com um problema aqui e ali. Eu digo: que bom, vamos conversar. Me fale um pouco desse problema. Explane um pouco esse problema. Eu só quero ouvir de você o que você tem dificuldade. E a pessoa fala o problema, o que ela está enfrentando, e nós oramos juntos, nós falamos juntos, mas a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é: o que Deus tem falado para você quando você ora a respeito disso? 70% das pessoas não sabem responder. Parece simples, né? Mas não é simples. 70% das pessoas não sabem responder. É porque elas não são crente? Não. É porque elas não amam a Deus? Não, também não é. É porque elas estão pouco tempo na igreja? Não é também. É porque elas estão desviadas? Também não é. Sabe qual é o maior problema? É que essa pessoa não cultivou uma vida com Deus. Logo, ela está tentando trazer uma solução externa a ela, está pedindo que alguém traga uma solução para um problema que ela poderia resolver num lugar de oração, cultivando uma vida. Essa igreja é uma igreja que cresceu mediante a oração. Conversei com várias pessoas dessa comunidade. Essa igreja tem 118 anos. 19? Obrigado por me corrigir. 119 anos. Essa igreja foi regada por oração. É fruto de oração. Essa igreja só tem o fruto porque alguém um dia pagou o preço em cultivar uma vida de oração. Você está sentado aqui nessa igreja, nessa cadeira, com esse ar-condicionado, com toda essa estrutura linda que eu queria que tivesse na nossa igreja. Nós temos uma igreja que está grande, não temos espaço para todo mundo. Eu olho para esse espaço e digo: meu Deus, Senhor, o Senhor podia dar uns espaços desse aqui também. Queremos botar bastante gente, queremos congregar bastante gente. Vocês têm uma estrutura para fazer tudo isso. Vocês têm ministérios que façam isso. Vocês têm pastores que instruem você. Sabe qual é muitas vezes o problema de todos vocês? É que vocês não conseguem construir uma vida, uma cultura de oração. Vocês querem a resposta, vocês não querem o cultivo. E esse não é só um problema da IP Manaus, é um problema do F-Hop também. E nós temos uma sala de oração que funciona todos os dias. E mesmo assim, temos dificuldades em construir um lugar de oração. Isso não é problema da igreja Manaus, isso é um problema da igreja como um todo. Nós queremos o fruto, nós não queremos a produção do fruto. Todos estão comigo? E como que nós vamos fazer isso? Cultivando. Falamos ontem sobre local de dependência, que a oração é o lugar de pessoas que são dependentes. Amém. Há um fato. Agora, o que essas pessoas dependentes fazem para ter uma vida de oração? Elas precisam cultivar. E cultivar para você pode ser vir um dia num turno de oração na igreja. Mas isso não quer dizer que você terá uma vida de oração. Isso aqui pode fazer parte de um momento da sua vida. Mas na sua casa, no seu trabalho, no momento onde você está sozinho, você cultiva uma vida de oração? Você tem regado essa plantinha que está na sua vida? Sabe qual é um dos nossos maiores perigos como sala de oração? É porque nós podemos ter a fama de que oramos, mas não oramos. Ter a fama de que ora é muito bonito. Agora, orar verdadeiramente, aí a história muda um pouco de figura. Eu vi o exemplo do pastor Wellington, estava aqui, né? Um homem de Deus, há 30 e poucos anos nesse lugar,
construindo uma vida. E ele colhe frutos disso, não porque ele é bom. Ele é um pecador igual eu sou pecador, igual você é pecador. Não existe hierarquia. No reino de Deus só existe um rei. Embaixo é todo mundo súdito. Amém, gente? Vamos nos colocar no nosso lugar? No reino de Deus só existe um rei. E é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Debaixo desse senhorio, todo mundo é súdito. Estamos na mesma página? Então vamos continuar. Jesus, no seu maior momento de angústia, ele foi para as Escrituras para citar algo que ele tinha como o seu ensinamento básico. Por exemplo, Jesus, quando estava na cruz morrendo, ele fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Jesus na cruz está fazendo uma oração. Da onde veio isso? Da cabeça de Jesus? Não, isso veio, sabe da onde? Salmo 22, versículo 1. Jesus aqui está nos ensinando algo. Jesus vai lá no Antigo Testamento, nas Escrituras, no fundamento da fé cristã, dos protestantes como eu e você somos. Ele extrai das Escrituras uma oração e mostra aquilo que ele está orando tem um fundamento bíblico. Ele não está orando aleatoriamente. Outro exemplo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Ele está orando da onde? Salmos 31, versículo 5. O que Jesus tinha que eu e você precisamos ter? Uma vida de oração sendo cultivada. Você já percebeu que Jesus, mesmo sendo Deus, ele era 100% Deus, 100% homem, mas 100% Deus, ele ainda tinha um local de oração e uma vida cotidiana de oração. Mesmo sendo Deus, ele podia fazer exatamente assim, mas não faz. O que ele está nos ensinando? Que o próprio Deus cultivou uma vida de oração e espera que eu e você também cultivamos uma vida de oração. Outro exemplo, eu vou encher você de versículos aqui, que eu gosto. Eu sei que a presbiteriana é uma igreja que gosta de Bíblia, então eu vou ajudar vocês a extrair da Bíblia orações que fundamentam uma cultura de oração. Outro exemplo: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Isso também vem das Escrituras. Mateus está dizendo, mas isso vem lá também do Salmo 22. E por que nós precisamos extrair da Bíblia orações e base para nós cultivarmos uma vida de oração? Sabe por quê? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Como cultivar uma vida de oração? Lendo, orando a partir das Escrituras e tendo a consciência que se você não cultivar algo, dificilmente você colherá algo. Não espere colher frutos de oração de uma vida que você não cultivou. Deus pode abençoar você com milagres? Pode. Somente Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de construir uma cultura. Gente, e construir cultura é muito difícil, sabia? Porque sabe por que é difícil construir uma cultura? Porque já existe uma cultura dentro de nós estabelecida. Vou ser um pouco teologicamente com vocês agora. Quantos aqui já ouviram a matéria, ou já ouviram falar sobre cosmovisão cristã? Amém? Glória a Deus. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é uma visão de mundo.
É a visão que você tem da realidade. A maneira com que você enxerga as coisas é como se a fé cristã fosse um óculos pela qual você enxerga a realidade. Cosmovisão são lentes que você enxerga o que está externo a você. Só que cosmovisão é algo que nós precisamos cultivar, porque não existe ninguém que tenha uma cosmovisão neutra. Todos nós temos uma cosmovisão, todos, sem exceção nessa sala aqui. Até as crianças têm uma cosmovisão. E como que uma cosmovisão é criada? A partir das suas experiências desde o dia que você nasce. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se você foi uma criança que sofreu com uma família desestruturada, sua vida inteira, seu pai, sua mãe, foi uma família turbulenta, na sua infância, adolescência, sua juventude, quando você chega na fase adulta, toda a sua vida é permeada por essas experiências que você viveu. Algumas são traumáticas, outras nem tanto, mas isso produziu em você uma visão de mundo. Então você sempre será uma pessoa que terá dificuldades em confiar em pessoas, você terá problemas com a paternidade de Deus, você terá problema em obedecer autoridades, você será uma pessoa, pode ser muitas vezes rebelde, de não acatar algum tipo de conselho, porque você nunca teve isso na sua infância. Você sofreu com isso. Ou seja, a sua vida foi moldada a partir dessas experiências. E quando nós viemos para a fé cristã, existe uma cosmovisão já estabelecida. E qual é a cosmovisão estabelecida? Os 4 pilares de uma cosmovisão cristã, basicamente são, eu não vou expor-lhes aqui. O primeiro deles é que existe um Deus que criou todas as coisas, o Deus criador e criou todas as coisas. Existe algo que aconteceu, a queda. Existe algo que aconteceu para resolver a queda, a redenção em Cristo. E existe algo que vai acontecer no futuro, a consumação de todas as coisas. Esses 4 pilares fundamentam a cosmovisão cristã. Então, quando você vem para a igreja, você já tem uma cosmovisão estabelecida. Quando você entra para a fé, existe um choque de cosmovisões, daquilo que você tem como experiência e daquilo que você adquire como a fé cristã. Então você vem cheio de diferenças. Você muitas vezes não entende por que você precisa orar, porque antigamente para você a oração não fazia sentido, mas agora na cosmovisão diz que você precisa orar. Você não era uma pessoa que não entendia o que era amizade. Na cosmovisão cristã diz que você pode construir amizades sólidas. E o que isso tem a ver com a oração? Tudo a ver com a oração. Porque se a sua cosmovisão cristã não entender que a sua vida cristã precisa ser uma vida de cultivo dessas práticas, você sempre estará correndo em círculos. É como se você tivesse um vírus dentro de você e esse vírus nunca fosse resolvido. Você está sempre correndo em ciclos. Você não consegue avançar em áreas da sua vida. Por quê? Porque você ainda não entendeu que se você não cultivar essa vida, você não terá frutos dela. Então, nessa tarde, o meu chamado para você é, aquilo que você deseja colher, comece a cultivar hoje. Comece a cultivar hoje. Se você quer ser fervoroso em oração, você precisa cultivar isso. Ou você acha que vai descer um fogo do céu e vai fazer você se tornar fervoroso? Também não acontece dessa maneira. Eu não acredito que acontece dessa maneira. Eu acredito sim, que o Espírito Santo ele pode aquecer o nosso coração. E eu espero que ele aqueça o seu coração nessa tarde. Eu espero que ele inunde o seu coração com fogo do Espírito Santo. Um fogo que acalenta a alma, um fogo que destrói barreiras, um fogo que aquece as emoções e que muda o entendimento que você tem a respeito de Deus e das coisas que Deus está fazendo. Outra coisa importante no cultivo de uma vida de oração
Quando eu olho para uma história dos pastores, né? O pastor Marinho citou a vida do pastor Wellington ontem, eu estou citando ele porque eu vou usar ele como exemplo, mas todos os pastores aqui com certeza cultivam isso. Uma das coisas importantes é que o cultivo da vida de oração não é medido pelo volume de oração que você faz, mas pela fidelidade que você empreende em fazer. Não importa se você faz 1000 orações, eu quero saber se você daqui 10 anos estará fazendo as mesmas orações. Daqui 20 anos você ainda estará cultivando uma vida de oração. Lá no sul, nós chamamos de aqueles que têm arrancado como cavalo do Paraguai. Não sei se vocês já viram isso. Aqueles cavalos que só têm arrancada. Eles correm primeiro 100 metros, depois eles desistem. A jornada do cultivo de uma vida de oração, ela não é uma corrida de 100 metros. Não é quem chega primeiro. É quem continua caminhando, independente do que aconteça. É um espírito de fidelidade. Você vai encontrar barreiras? Sim. Você vai encontrar dificuldades? Sim. Você vai ficar enfermo? Sim. Você vai ter prosperidade? Você vai ter falta? Sim. Isso faz parte da vida. O que diferencia um homem e uma mulher que cultiva uma vida de oração é que, em meio a essas coisas, essa pessoa não desiste, ela persevera. Então, que você hoje saia daqui seja mordido por um bichinho do cultivo da oração. Eu oro para que o bichinho da oração pica você hoje aqui. Não o vírus do Covid. Amém? Não um vírus mortífero, mas aquela picadinha que você sabe que vai incomodar você e vai levar você a cultivar uma vida de oração. Um dos meus trabalhos aqui é poder instigar você, é inspirar você, porque eu sei que existe mais no lugar da oração e sempre vai existir mais. O nosso Deus é infinito. Ele não tem fim. Orações fervorosas podem ser feitas por pessoas fracas. Ontem, uma pessoa veio conversar comigo e perguntou: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu digo: claro que pode. Eu tenho dificuldade em orar por pessoas. Eu digo: mas por quê? Eu não sei, tenho dificuldade. Eu consigo orar sozinho com Deus, mas eu tenho dificuldade em orar com as pessoas. Eu perguntei: você tem alguma dificuldade em não ter a linguagem certa? Você tem alguma dificuldade em ser julgado por aquilo que você está orando? Ela falou assim: em certo sentido sim. Oração é feito por pessoas caídas, logo as orações elas podem ser fracas. O que é uma oração fraca? Você não precisa ter toda a linguagem apropriada para ser uma mulher e um homem de oração. Senhor, esses versículos, usa o teu servo. Você não precisa criar uma linguagem pomposa. Você só precisa ser sincero diante de Deus. Sabe que uma das orações mais simples de fazer é assim: Senhor, aqui está o seu servo te ouvindo, fale. É uma oração. Mas a gente pensa: não, oração precisa ser uma construção, eu preciso entonar a voz, eu preciso forçar, eu preciso levantar, eu preciso criar uma dinâmica para a oração ser poderosa. Não, não é. Não é assim que funciona. Oração pode ser fraca. Oração pode ser assim, uma pessoa que está completamente desencorajada e ora: Senhor, hoje eu estou completamente desencorajada, ajuda-me. Isso é uma oração simples. E essas orações são orações que quebram barreiras. Então desmistifique esse tipo de oração. Oração não é somente aquelas bem construídas. Oração também são declarações da nossa limitação, daquilo que nós não conseguimos fazer, de ser honestos diante de Deus.
E uma das coisas que eu quero encorajar vocês aqui é: a oração precisa nascer no individual e ser espalhada no coletivo. A igreja de Atos é uma igreja que estava sempre reunida em oração, né? Atos capítulo 2, o versículo que está aí, no tema da conferência. Esses discípulos, esses homens, não somente na história da igreja primitiva, mas ao longo de toda a história da igreja, eram pessoas que estavam reunidos, orando ao seu Deus, mas ao mesmo tempo compartilhando as suas orações com os santos. Elas nasciam no individual, mas elas eram compartilhadas no coletivo. Então, a oração precisa também ser feita de uma maneira corporativa. E nós vamos ter um momento de oração corporativa nessa tarde. Amém? Nós vamos ter um momento desse. E eu queria encorajar você a se conectar com esse momento. Ao longo da tarde nós vamos ter esse momento de fazer oração corporativa. Nós vamos fazer oração uns pelos outros, nós vamos clamar por causas que muitas vezes não são as nossas causas. E aqui está um ponto importante: nós temos dificuldade em clamar por causas que não são as nossas. O pastor aqui falou sobre a casa de Israel. Quantos de vocês aqui têm orado por Israel? Não fale. Obrigado. Quantos de vocês aqui têm orado pela China? Quantos de vocês aqui têm orado pelo tráfico humano ou a exploração sexual em Amsterdã? Quantos de vocês aqui têm orado pela exploração sexual no Nordeste durante o carnaval das meninas que vendem o seu corpo, os pais que vendem as suas filhas por causa de dinheiro? Quantos de vocês aqui têm orado pela Cracolândia que tem em São Paulo, em todas as cidades espalhadas do Brasil? Quantos de vocês aqui têm orado por pastores, homens e mulheres de Deus, que ao longo da sua jornada têm falhado na sua atividade pastoral, seja lá por queda moral, seja lá por pecado, seja lá, quantos de nós temos orado por esses pastores? Você percebe que a oração ela é muito mais abrangente do que a nossa própria vida. Nós oramos pelo nosso pai, pela nossa mãe que está doente, pela uma irmã que perdeu o emprego, nós oramos pelo um carro que eu quero comprar, nós oramos por uma dificuldade que apareceu na minha vida ou na vida de um conhecido, mas nós não olhamos para Deus e perguntamos: Deus, o que o Senhor quer para esse povo? Coloca no meu coração um peso de oração para que eu possa ser um intercessor. Eu quero cultivar uma vida de oração, não somente por mim, mas por aqueles que não têm voz. Quantos de nós temos orado por pessoas que são injustiçadas neste país? Quantos de nós temos levantado a nossa voz diante do trono da graça, clamado por aqueles que não conseguem expor a sua dor? Quantos de nós temos nos colocado diante do Senhor para ser agentes de justiça num país que é totalmente corrupto? Você percebe que a oração começa a tomar outro âmbito. Mas como que nós vamos saber de tudo isso, pastor? Leia jornais, assista televisão, leia artigos, procure na internet, sites. Se você quer orar pela igreja perseguida, portas abertas, existem várias agências missionárias. Procure se familiarizar com isso, porque senão, gente, essa igreja aqui vai durar mais 120 anos, e vocês ainda vão estar orando pelas mesmas causas. Senhor, traga o pão de todo dia da minha casa. E Deus nos chama a sair da bolha. Saia da bolha. Existe um mundo aí fora que precisa das nossas orações. Existe um povo que sofre, tanto em Manaus, mas em todo o Brasil, em toda a terra, que sofre porque não tem uma voz diante de Deus, mas nós conhecemos as causas deles e precisamos nos colocar diante de Deus como intercessores, como homens e mulheres que não vão clamar que não vão parar nem de dia nem de noite, clamando por causa de pessoas que perderam o seu direito de fala. Estamos preocupados em quem vai assumir o governo, se é o lado B ou o lado A, mas não estamos preocupados naquilo que
Timóteo vai dizer? Vocês precisam orar pelas autoridades de vocês, independente de qual seja ela. Não é o partido que eu concordo. Deus não quer saber o partido que você concorda. Deus quer saber se você vai se tornar um intercessor ou não. Eu não me simpatizo com esse partido. Deus não quer saber se você simpatiza. Deus não está preocupado com isso. Eu sou mais de um lado do que do outro. Não interessa, para Deus não interessa. Deus está procurando intercessores. Deus não está procurando partidários. Amém, gente? Deixe de ficar discutindo por coisas inúteis. Coloque a sua voz diante do Senhor, porque as suas orações terão poder diante do Senhor. Deus escolheu a oração como sendo um método de nós nos relacionarmos com Ele. Saia do seu cercadinho. Amém? Se você está no cercadinho, se você está no cercadinho da IP Manaus, tá? Esse cercadão que é grande aqui, muito grande. Se você está dentro desse cercadinho, levante um pouco os seus olhos, olhe para fora do cercadinho e perceba, existe algo e existe questões e situações que precisam de intercessores, homens e mulheres que irão se colocar diante do Senhor. Mas isso só pode ser possível quando, pastor? Quando eu e você estivermos prontos para cultivar uma vida de oração. Caso contrário, seremos mais uma pessoa no meio de uma multidão, andando igual barata tonta, de um lado para o outro. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para ser sal e luz, para ser voz daqueles que não têm, para ser agentes de justiça, para ser proclamadores do Evangelho da Boa Nova, para dar sustento àqueles que sofrem, para compartilhar aquilo que temos. E o que isso tem a ver com oração? Tem tudo, porque se você não tem uma vida de oração, você não consegue ver essas coisas, você só consegue olhar para dentro do seu umbigo somente. O que eu preciso hoje? O que eu careço hoje? Então eu vou orar para Deus, para que Deus resolva o meu problema. Sai desse lugar, por favor. Entre em outro lugar. Eu quero chamar vocês a um lugar de maturidade no lugar de oração. Não seja igual criança. Você já viu como é que a criança ora? Papai do céu, abençoa o papai e a mamãe e abençoa o nosso alimento. Quantos já viram a oração de uma criança? Quantos têm filhos que oram assim? Papai do céu, abençoa o papai e a mamãe, nos livre do homem mau, oração de criança. Por quê? Porque isso faz parte da maturidade da criança. A criança não consegue ver a cracolândia, a injustiça do governo, a criança não consegue ver isso. Esse tipo de oração, num certo sentido, é a oração infantil. Senhor, abençoe o meu papá, abençoe a minha vida. Gente, vamos sair desse lugar, amém? Vamos sair desse lugar, vamos levantar desse lugar, vamos sair. Existe um mundo precisando das nossas orações, dos nossos braços, do nosso dinheiro, do nosso tempo, de tudo aquilo que o Senhor deu para nós. Todos aqui nessa sala, eu acredito que todos, sem exceção, têm uma casa para morar, têm o que comer, têm um trabalho. Se você não tiver, eu oro para que o Senhor abençoe sua vida hoje, você encontre isso. Nós temos muito a compartilhar, nós temos muito a dar. O negócio é, ou nós vamos sair desse lugar para compartilhar, ou nós vamos ficar isolados no nosso mundinho. Esse é o ponto. Agora, oração é o lugar onde eu me coloco. Senhor, eu estou aqui, fala que o teu servo ouve. Um versículo chavão, bem clichê. Senhor, fala que o teu servo ouve. Aí o Senhor fala, beleza, tu vai ouvir o que eu vou dizer? Então tá, então aí vai. Eu quero que você seja um braço para as mulheres que sofrem. Vai. Mas não era meu chamado isso aí. O meu chamado é outro. Meu chamado, eu quero ser pastor, eu quero ser líder, né? A gente nunca quer ser o servo, a gente quer ser o líder. Porque a gente acha que o líder vai ser melhor. Não se esqueça,
Só existe um rei em cima, o resto é tudo súdito. Então estamos todos no mesmo barco, e temos que cuidar para o barco não afundar. Amém? Amém, gente? Que bom que vocês estão ainda aí. Uma das coisas que a oração produz em nós, e nós conseguimos ver um exemplo de pessoas que se dedicaram à oração. Eu vou dar um exemplo aqui de Ana, no livro de Lucas capítulo 2, abra lá comigo, se você tem a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 2, versículo 36. Lucas capítulo 2, versículo 36. Aqui são maneiras práticas de como você cultivar uma vida. De como você cultiva uma vida. Aqui um exemplo de que é possível fazer isso. Lucas capítulo 2, versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando, orando, dia e noite. Aqui temos um exemplo claro de uma mulher que entendeu a sua missão. Ana, depois de se tornar viúva, ela dedica o resto da sua vida à oração e jejum. Por quê? Porque ela estava esperando a apresentação e a revelação do Messias que um dia iria aparecer. Se você olhar a história de Simeão e Ana em Lucas capítulo 2, você vai perceber que esses dois estavam aguardando ansiosamente o dia da revelação do Messias. E aqui é importante que isso pode ser trazido para o nosso contexto. Nós estamos esperando o retorno do nosso Messias, amém? E ele um dia rasgará os céus e virá à terra, e todo olho verá, toda língua confessará que ele é o nosso Senhor. Esse dia vai acontecer, meus irmãos. Esse dia vai acontecer. Se não é uma historinha que contaram, isso é uma realidade que vai acontecer. Ele vai voltar. E quando Ana vê e recebe o Messias, ela olha para a vida dela e percebe: a minha vida não foi em vão. Não foi em vão a minha vida ficar todos esses anos no templo, cultivando uma vida de oração e jejum, porque eu tive a recompensa. Os meus olhos viram o Messias, os meus olhos viram o Rei. Ela teve uma recompensa de um cultivo de uma vida de oração, e eu oro para que você também tenha a sua recompensa, porque à medida que você cultiva a sua vida de oração, o Senhor sim irá recompensar você. Não faça pela recompensa, faça porque você ame a Ele, logo você terá uma recompensa. Espírito Santo, nesse momento eu oro sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, que nesse momento o Senhor encontre corações abertos aqui, corações que sejam aptos a receber a sua palavra, aptos a responder nesse lugar de cultivar uma vida de oração. Quebra, Senhor, do nosso coração barreiras, nos faça novo novamente. Venha, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, quebre todo sofisma, quebre, Senhor, pensamentos contrários, derrube, Senhor, filosofias que impeçam de nós conhecermos a sua verdade. Por isso eu oro em nome de Jesus, amém. E caminhando por fim, existe um texto que eu falei ontem, eu citei somente ele, mas existe um texto que ele mexe muito comigo, que está no livro de Ezequiel capítulo 22, versículo 30,
que fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, diante de mim em favor da terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei uma só pessoa. O que Deus está procurando, não somente no tempo de Ezequiel, no tempo que Israel estava sendo disciplinada por Deus, onde Israel tinha perdido a sua conexão com Deus, não somente no tempo de Israel, mas no tempo de hoje, o mesmo Deus que procura homens e mulheres que se coloquem na brecha diante do Senhor, é o mesmo Deus que procura hoje. É o mesmo Deus que está disposto a compartilhar o seu coração com pessoas que se colocarão na brecha diante dEle, como intercessores. Vocês querem ver essa cidade transformada? Seja uma resposta para ela. Vocês querem ver essa cidade sendo tocada pela glória de Deus? Clame, invista, ore, jejue. Faça isso não para conquistar coisa, faça isso para se tornar uma ferramenta de Deus, para que Deus faça essas coisas nessa cidade. Nós estamos cansados de discursos fáceis, pregações que dizem que afaguem o ego, que dizem que você vai ser sempre vencedor. Esqueça isso, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos caídos, precisamos de Deus. O Senhor nos ama, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados para sermos filhos de Deus. Já estava escrito no livro antes que tudo fosse criado. Deus tem um plano muito maior do que nós possamos imaginar. Os planos deles são maiores do que os nossos. A pergunta é: queremos fazer parte desse plano ou queremos ser somente participantes coadjuvantes, ou seja, aqueles que somente são espectadores? Você quer ser um participante ou você quer ser um espectador? Você quer só olhar para o que está acontecendo ou você quer ser um participante? Eu quero ser um participante. Eu quero viver aquilo que Deus tem para essa terra. Eu quero ser um instrumento de Deus para trazer vida, trazer solução. Não que o poder venha de mim, mas que eu seja um instrumento. E para mim ser um instrumento, eu preciso estar conectado com Deus. Caso contrário, essa ferramenta será ineficaz. Então que nessa tarde, você saia com o coração pensando: o que eu preciso cultivar a partir de hoje? Se você está em dúvida do que fazer, comece por uma pequena semente. Comece a cultivar. Regue, pode, construa, dê tempo ao tempo, coloque metas atingíveis. Não coloque metas que você vai orar todo dia de madrugada, que você não vai conseguir fazer isso. O sono vai bater, ao longo do tempo você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. É melhor você orar meia hora todo dia e durar 20 anos, do que você orar 5 horas por dia e durar 3 meses. Não é sobre consistência, é sobre fidelidade. Não é sobre volume, é sobre o quão você está disposto a ser fiel no lugar da oração. Queremos colher frutos de oração? Precisamos cultivar. Amém? Pai, obrigado por essa sessão. Obrigado porque o Senhor está sendo glorificado nisso. Eu oro, Senhor, que na vida dos meus irmãos nessa tarde, o Senhor vire a chave do seu coração, traga entendimento, quebre, Pai, estigmas a respeito de construir uma cultura de oração, quebre sofismas, Pai, mentiras que o inimigo tem colocado na nossa mente, de que nós não vamos conseguir fazer, mas pela sua graça, mediante a sua graça, conseguiremos fazer. Por isso eu peço que os meus irmãos nessa tarde, nós estamos aqui, sejamos fortalecidos pelo Senhor, que em nome de Jesus, o seu nome seja glorificado no final de todas as coisas.
Em nome de Jesus eu oro. Amém.